Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Que bom que você já chegou para ouvir uma história pela fé. Eu, Frei David, Frei Franciscano Capuchin, missionário da obra Evangelizar é Preciso, todos os domingos venho aqui contar uma história para você, para edificar a tua caminhada cristã. Assim, hoje a nossa história, o relógio valioso. Espero que você compreenda que existe um lugar onde você deve depositar aquilo que é a sua maior riqueza. Vamos para a historinha? Paz e bem. Já no seu leito de morte no hospital, o Francisco chama os seus filhos para se despedir. Afinal de contas, ele já está com quase 100 anos de idade, viveu bem e muito bem essa vida. E assim, se despede de um, se despede de outro, até chegar o momento dele se despedir do Márcio. O Márcio é o jovenzinho, é aquele que está com os seus 40 anos, é o mais novo. E então o Francisco vai dizer: Márcio, pega aquele relógio ali. E ele pega o relógio e o pai vai dizer: olha, você é tão valioso quanto este relógio. Portanto, não se esqueça, você tem este valor para mim. E nisso se despediu, e não foi naquela noite, foi depois de alguns dias que o nosso irmão Francisco faleceu. Passado todo o velório, o sepultamento, todo o momento de luto, eis então que o Márcio começa a olhar aquele relógio e pensa: nossa, eu devo ser bem valioso, né? Porque esse é um relógio bonito. E ele então vai até a relojoaria para vender o relógio. E na relojoaria, o dono da loja vai dizer: não, mas esse relógio aqui vai valer R$500. R$500? Não, muito obrigado. Ele pensa: não, deve ter alguma peça de ouro aqui, alguma coisa que o pai deixou. Vou no Ourives. Foi até o Ourives e lá no Ourives ofereceram para ele R$800. Não. E ele volta para casa encucado: mas que coisa, será que eu estou valendo tão pouco assim? E conforme ele mexe no relógio, fica amargurado, pensando sobre a vida, ele encontra um nome e um telefone. Resolve ligar. Eis então que quem atende é o José. Alô, seu José, eu estou aqui com o relógio do meu pai, tinha o teu nome, o teu telefone. O quê? Você está com o relógio do teu pai? Não, eu quero te encontrar. Eis então que ele já fica feliz, marcam o encontro. E quando o José vê no braço, no pulso do Márcio aquele relógio, ele fala: eu não acredito que você está com esse relógio, menino. Eu não acredito, rapaz do céu. Isso vale ouro, isso vale muito. Logo ele pensa: pronto, estou feito na vida. Então, conversa vai, conversa vem. O José começa a contar: olha, quando eu e o seu pai éramos jovens, nós estávamos buscando a nossa namorada. E então eu disse para o seu pai que daria esse relógio para ele se ele fosse conversar com tal pessoa. E ele foi conversar com essa pessoa e namorou com essa pessoa e casou com essa pessoa, que é a sua mãe, a dona Iraides. A minha mãe, por causa desse relógio? Mas como assim? Não, calma lá. Aí aconteceu que nos meus 25 anos de casado, o seu pai me devolveu o relógio. Me devolveu. E assim ficamos com uma amizade cada vez mais forte. Tá, mas e como é que esse relógio voltou para o meu pai? Eis que o teu pai estava muito doente, estava muito enfermo. E eu fiz o meu transplante de rim para ele. E como marca, eu deixei o meu relógio para ele e disse que quando ele precisasse, ele ligasse para mim. Rapaz, eu pago até R$50 mil por esse relógio. Porque esse relógio traz a história do teu pai, traz a história da nossa amizade, traz a história da nossa vida.
E então o Márcio diz, não quero vender tal, não. Não, mas eu quero esse relógio. Eu quero lembrar para sempre do seu pai. E então ele deixa o relógio e pega os 50 mil reais. Mas volta para casa muito mais feliz do que com aquele dinheiro, por saber da história de vida do seu pai. Parece uma história boba, mas sabe o que é? Nós também, por vezes, não sabemos levar a nossa riqueza no lugar apropriado. Onde é a nossa fé? A nossa fé tem que estar depositada em Deus. A nossa fé tem que estar depositada naquele que é o grandioso, verdadeiro e único Senhor. Essa é a nossa riqueza, Frei? Pois é. Só que às vezes a gente não dá nada por ela, mas ela carrega uma história incrível. A história da salvação, a história da nossa redenção. Nós também não queremos trocar a nossa fé por nada, ou não deveríamos querer trocar esta fé por nada. No entanto, quando a gente se depara com o grande amor do Senhor, é uma permuta muito tranquila. Como assim, Frei? Eu dou a fé, o Senhor dá o amor. Eu dou o amor, Ele dá a fé. E assim o relógio vai e volta construindo uma grande história de amor, de comunhão, de amizade. Portanto, não tenha medo. Confie no Senhor. Não tenha medo dos que matam o corpo. Não tenha medo daqueles que vêm contra você. Leve a sua fé aonde é de direito. Leve a sua fé para quem te deu ela. E é claro, tenha sempre a certeza, você vale ouro, como esta fé que recebemos da graça de Deus. Espero que você tenha gostado desta historinha. Compartilhe para mais pessoas também acompanhar, principalmente as crianças, os adolescentes, os jovens. É o meio que nós temos aqui de fazer como Jesus, falar por parábolas. Portanto, eu, Frei David, estou aqui como um instrumento do Senhor. Desejo que você possa estar crescendo com os meus conteúdos de evangelização. Se inscreva no meu canal do YouTube, me acompanhe no Instagram. Todos os dias rezo com você, 6h15 da manhã. Venha rezar com o Frei. Aos domingos, histórias pela fé. E de noite, nos domingos, 9 da noite, como Francisco, irmãos em Cristo. Portanto, vamos juntos evangelizando. Paz e bem.